Grüezi, ich bin De Angelo e wohne in der Sviss e oggi io ti mostrerò cosa tu puoi fare per imparare diverse lingue. These are things that you can apply in your daily life and most of them are free. Essas ferramentas que eu vou te mostrar aqui hoje, elas são melhores, elas são mais adequadas, para quem é autodidata e para quem já aprendeu algum outro idioma. E o motivo principal pelo qual eu optei por essas 4 coisas na hora de aprender um idioma novo é que para mim é importante que eu esteja interessado e que aquilo que eu esteja aprendendo tenha uma utilidade. Isso é algo que dentro de uma sala de aula tradicional sempre foi mais difícil para mim. Se tu se vê nessa mesma posição, tu vai gostar do que tu vai ver aqui hoje. O YouTube é um lugar onde tu pode encontrar notícias e praticamente todo tipo de assunto interessante que tu queira saber sobre, de forma que, além da aula e do curso que tu já conhece, tu também pode assistir coisas pelas quais tu realmente tem interesse. E eu vou te dar um exemplo meu. Alguns meses atrás, eu descobri o canal no YouTube de um cara chamado Riccardo Zanetti, que é um youtuber italiano. Ele fala sobre empreendedorismo, negócios, economia, e eu vi uma entrevista dele, inclusive, com o prefeito de Lugano, que foi muito legal. E eu sei como é difícil tu encontrar um canal no YouTube no idioma que tu tá aprendendo, principalmente quando é sobre um assunto que tu tá genuinamente ali interessado em aprender sobre. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os 5 canais em italiano que eu mais gosto de assistir e da mesma forma para alemão. E relaxa que ainda que no início seja difícil tu encontrar os canais que tu realmente gosta naquele idioma, o YouTube, conforme vai passando o tempo, ele mesmo vai te indicando os canais sobre aqueles assuntos que tu gosta e ele vai entendendo que tu entende aquele idioma. HelloTalk é simplesmente incrível. Ele é totalmente gratuito e tu pode falar com pessoas ao redor do mundo, seja em grupo, entrando ali num voice room, ou de forma particular. E eu não tô sendo patrocinado aqui, eu tô falando sobre isso porque eu realmente uso e eu acho muito legal. Tem ali o plano que tu pode pagar, mas sinceramente eu não vi necessidade para pagar isso ainda. Esse aplicativo não tem câmera, o que faz com que, no geral, as pessoas que estão lá, elas estão lá porque elas querem aprender o idioma. Beleza, então, ó, como vocês podem ver, eu tô aqui no aplicativo, tem as salas aqui, no meu caso, como não é pago, eu tenho aqui só português e italiano. Eu vou entrar em italiano e tem aqui os voice rooms, né? Então vamos, por exemplo, entrar nesse daqui. Então a gente entrou aqui na sala. Ali onde eu tô, né? Others in the room são as pessoas que não estão no stage. E quem não tá no stage não pode falar. Tem que ser convidado até o dono da chamada te convidar para subir no stage. E aí ali tu consegue conversar como eles estão fazendo. Essa parte já não é grátis, mas é mais barato tu comprar um Kindle do que um livro físico no idioma estrangeiro. Isso porque existem diversos livros digitais, PDFs, que tu consegue encontrar por aí que estão de domínio público, ou seja, de graça, e também o que não é de graça tu também encontra na internet por aí, então vale muito a pena. E caso tu não saiba do que eu tô falando, basicamente tu pode mandar PDF pro Kindle por e-mail. Atualmente, por exemplo, eu estou lendo o livro Il Milione, que conta a história de Marco Polo. Ele foi escrito pelo colega de cela do Marco Polo na época que ele estava preso e o cara era um informante. Uma feature aqui, digamos assim, bem legal que eu gosto do Kindle é o seguinte. Por exemplo, tem uma palavra aqui, titá, por exemplo. Vamos supor que eu não sei o que é essa palavra. Se eu seguro ela aqui, o Kindle, ele tem um dicionário aqui explicando o que é a palavra. Aqui no final eu consigo encontrar também uma tradução. Mas bom, esse aqui não é o único motivo pelo qual eu te recomendo um Kindle. Existem outros. O Kindle tem um esquema muito legal em relação ao brilho da tela e a forma como a tela funciona, que é um e-paper, que ele não te agride os olhos. Então se tu estiver na cama de noite e tu quiser ler um livro, não tem problema. Isso não vai fazer com que piore o teu sono. Pelo menos é assim que eu me sinto. Eu uso o Kindle na cama antes de dormir. E além disso, eu tenho notado que não só esse Kindle aqui ele já é um pouco mais velho, mas principalmente os Kindles mais novos, eles têm ficado cada vez mais adaptados para tu acessar a internet. E é muito legal, né? Porque daí tu pode ir pra Wikipedia, tu pode ler notícias em site de notícias, tu pode, basicamente, tu tem acesso à internet. E o último, mas definitivamente não menos importante, é o modo de conversação do ChatGPT. Mas essa ferramenta aqui, ela é uma das mais caras, porque para isso tu precisa estar assinando o ChatGPT Plus, que no momento, se eu não me engano, são uns $20 por mês. Porém, eu acredito que vale muito a pena, porque, por exemplo, tu vai assinar um aplicativo de conversação ou tu vai pagar um professor para ter 1 hora de conversa contigo por dia durante um mês, isso vai sair muito mais caro do que $20 por mês. E atualmente tu consegue ter 1 hora de conversação por dia. Gosto muito do modo conversação do ChatGPT, porque ele, por exemplo, tem diferentes vozes, então, olha só, eu consigo vir aqui e eu consigo selecionar diferentes vozes para falar com ele. E aí, tudo bem? Tu consegue falar diferentes idiomas comigo? Ja, das kann ich. Welche Sprachen möchtest du üben? Sprichst du Deutsch? Natürlich. Lass uns auf Deutsch weitermachen. Italiano, parli italiano? Sì, parlo anche italiano. Possiamo continuare in italiano se preferisci. And what about English? Sure,
We can switch to English as well. Eu não sei se tu já tinha visto sobre isso, então, mas é muito legal. Basicamente, tu pode falar com ele em qualquer idioma. Lógico que se tu não tem base nenhuma no idioma, não vai adiantar, tu tem que pelo menos saber alguma coisinha já, né, pra tu tirar o maior proveito disso. Mas realmente, assim, é muito bom e vale muito a pena. Essas têm sido as ferramentas que eu tenho utilizado para aprender novos idiomas, principalmente na hora de aprender italiano, alemão, e tem sido maravilhoso para mim. Eu espero que tenha gostado do vídeo, espero que ele tenha sido útil para ti. Se esse foi o caso, se inscreve no canal, curte ele e eu te vejo no próximo.